E a gente já começa a edição de hoje falando sobre os desdobramentos da tragédia causada pelos temporais no litoral de São Paulo. A Berenice Leite chega ao vivo diretamente da capital federal porque ela tem ações e detalhes das ações do governo federal para prestar apoio à população atingida por essas chuvas. Berenice, boa noite. Conta pra gente quais foram as determinações do presidente Lula aos ministros. Oi, Lívia, uma boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, o governo federal determinou uma força-tarefa envolvendo vários ministérios para que eles desempenhem ações emergenciais em fator das fortes chuvas que devastaram a região litorânea norte de São Paulo. Entre elas, a gente destaca a primeira, que foi ainda no domingo, né? O Diário Oficial da União, em edição extraordinária, foi decretado estado de calamidade em 6 municípios. E qual é a importância disso? Só a partir deste decreto de calamidade é que os recursos federais podem ser liberados para os municípios, que agora precisam fazer todo um trabalho de recuperação e até mesmo resgate das vítimas. Inclusive, o Ministério da Defesa também foi acionado, agentes policiais, as Forças Armadas, né? Mais de 600 homens empenhados, como eu disse, no resgate, no transporte, também na desobstrução de vias e rodovias. Hoje, o presidente Lula, que estava descansando na Bahia no feriado de Carnaval, ele sobrevoou a região com uma comitiva de ministros. Depois disso, fez uma reunião de trabalho com autoridades locais, né? O prefeito, por exemplo, de São Sebastião e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E após essa reunião de trabalho, durante uma entrevista coletiva, ele falou sobre a importância da união nesse momento, né? Da junção, independente das divergências políticas, partidárias, ideológicas. Este é um momento de se unir em prol das pessoas que estão precisando. Vamos ouvir um trecho do que o presidente Lula disse. Quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio-Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mascada no lugar que pode ser vítima de outra chuva, e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. E olha, sobre não construir em áreas, né, de desabamento, áreas de risco, hoje a ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, anunciou que as famílias atingidas pelas fortes chuvas no final de semana, elas serão contempladas, elas terão prioridade no programa Minha Casa Minha Vida, que foi recriado por meio de uma medida provisória, e essa medida prevê justamente isso, que famílias desabrigadas têm prioridade nas moradias que devem ser contempladas nos próximos meses. Além disso, o governo também vai liberar o saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dessa população que vive nesses 6 municípios onde foi decretado o estado de calamidade por 180 dias. Inclusive, a ministra Simone Tebet disse que já acionou a Caixa Econômica Federal, que é a instituição que faz esse pagamento, para que eles possam já ir se organizando no sentido de poder liberar, então, no sentido de poder estar liberando o pagamento do FGTS mediante comprovação, claro, das pessoas que estão de fato desabrigadas. Ainda sobre o orçamento, a gente lembra que o Ministério do Planejamento e Orçamento, a Defesa Civil, tem no orçamento de 2023 579 milhões que podem ser usados agora nesse momento. Claro que não será usado todo esse valor, mas parte dele. E ainda o Ministério dos Transportes tem no orçamento 8 bilhões de reais. Agora a gente vai acompanhar mais um trecho do que o presidente Lula falou nessa entrevista coletiva com relação aos custos, aos prejuízos que cabe, inclusive, aos prefeitos, né, aos governos municipais fazer esse levantamento e entregar a conta para o governo federal. Vamos ver. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora
tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Agora você tem que apresentar conta. Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito. Eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. A gente segue em contato com a Berenice na capital federal e enquanto a Berenice trazia as informações para a gente sobre o alcance dessa tragédia, eu quero ressaltar essa imagem que você está vendo agora, você que está assistindo a gente pela TV e pelas plataformas digitais da Jovem Pan News. Vocês viram a facilidade com que esse muro desabou bem no momento em que esse veículo passava? Olha só, a imagem está sendo transmitida para vocês mais uma vez, bem no momento em que o carro vermelho estava passando nesta via. O muro cedeu, muito possivelmente por causa do excesso de umidade, né? O muro totalmente encharcado, o solo onde o muro está fixado também totalmente encharcado. E nos parece, pela imagem, até que tinha um carro dentro dessa construção que também veio à frente junto com esse muro. E nos parece também, a gente sempre narra dizendo o que a gente está vendo, obviamente. A gente não tem informações a respeito do alcance desse fato em si. Mas nos parece que esse muro atingiu a parte traseira desse carro vermelho. A gente só espera que, pelo menos no banco do passageiro atrás do veículo, neste momento não tivesse ninguém para sofrer nenhum ferimento muito grave ou então algo pior, como a gente tem acompanhado nesses últimos dias. Agora, Berenice, deixa eu voltar com você. Você está destacando para a gente sobre essas ações que os ministros estão executando a mando do presidente da República. Queria informações em relação ao Ministério da Saúde, que é um dos mais importantes neste momento. Quais são as primeiras ações da pasta? Então, Lívia, o Ministério da Saúde é uma importante pasta nesse momento, né? Nós destacamos aí o número já de 37 pessoas que morreram, várias pessoas feridas e cerca de 2 mil famílias desabrigadas. Então, o Ministério da Saúde vai enviar, já enviou inclusive kits com medicamentos, né, remédios e também insumos de saúde. Cada kit possui em torno de 25 remédios e outros 13 materiais. Esses primeiros kits que foram enviados aí para os 6 municípios afetados, eles servirão aí para cerca de 4.500 pessoas por um período de 1 mês. Essas são as primeiras ações, mas em breve o Ministério da Saúde deve anunciar outras medidas para estar auxiliando as pessoas desabrigadas. Agora, Berenice, nós já atingimos, segundo o último levantamento, 40 mortos em consequência dessa tragédia, 40 pessoas, infelizmente, que faleceram, que morreram, resgatadas pelas forças de segurança, bombeiros, com o auxílio de outras instituições que estão ajudando nessas buscas, com destaque também para as próprias Forças Armadas. E, neste momento, você vai acompanhar, inclusive, antes de eu passar para a Berenice mais uma vez, as informações que o próprio ministro da Cidadania, do Desenvolvimento e da Cidadania, Wellington Dias, as informações que ele trouxe para a gente. Vamos acompanhar. A prioridade é socorrer as pessoas que mais precisam. Assim, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, estamos flexibilizando para melhorar as condições de atendimento na transferência de renda. Aqui já a unificação de pagamento para o próximo dia 20 de março para todos os municípios da região com decreto de emergência e ainda socorrer com alimentação, colchões, lençóis, com água potável, com fraldas, tudo aquilo que for necessário, integrando saúde, Ministério da Defesa, a integração e as cidades cuidando dos estragos, ou seja, a ordem é atender a quem precisa. Eu até me antecipei, Berenice Leite, acredito que você chamaria esse trecho de declaração de Wellington Dias para a gente, mas como eu já me antecipei, eu vou te perguntar uma outra ação, outras ações que estejam sendo executadas em um outro ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. O que essa pasta vai conseguir fazer para ajudar a população nesse momento tão importante? Qual a importância dessa área?
Pois é, o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional está à frente, né? É a principal pasta nesse momento de reconstrução das cidades, né? Que foram devastadas no final de semana. As chuvas continuam. É ele que está planejando toda a questão dos recursos que serão disponibilizados nesse momento. Inclusive, o ministro da pasta, ele falou sobre a ausência de recursos no orçamento de 2023 e que, se não fosse a proposta de emenda à Constituição do ano passado, né, a PEC da transição, que permitiu o governo federal, agora atual, furar o teto de gastos, faltariam recursos para a Defesa Civil atuar neste momento. Então, é por isso que essa pasta é tão importante, porque sem dinheiro não tem como salvar vidas, não tem como auxiliar na desobstrução das vias, e nesse momento é fundamental que essas famílias também recebam todo o apoio. A gente destaca também que o Ministério de Portos e Aeroportos fez uma doação, né, de milhões, no valor de R$2 milhões. Então são várias pastas empenhadas, cada uma contribuindo de uma forma. E agora há pouco também, Lívia, eu recebi uma informação de que a Receita Federal também enviou R$11 milhões em mercadorias para o Fundo Social de São Paulo atender a população afetada aí pelas chuvas. Volto com você. A gente, com certeza, Berenice Leite, segue acompanhando cada nova ação que foi determinada ou que for determinada pelo governo federal, o governo estadual e também pelas prefeituras municipais, prefeituras dessas cidades mais atingidas. Caso haja mais informações, por favor, Berenice, é só nos acionar. Obrigada por enquanto. Bom trabalho aí para você. E deixa eu atualizar mais uns números para você que está acompanhando a gente. O saldo super negativo dessas buscas que estão sendo realizadas, trouxe agora há pouco, mas vou detalhar para você agora. Já são 40 mortes, 40 pessoas resgatadas diante dessa tragédia. 39 dessas mortes aconteceram, melhor dizendo, em São Sebastião, que é a cidade mais duramente castigada por esses temporais. E uma em Ubatuba. Falamos sobre esse registro de morte ontem, no domingo, aqui no JP Domingo, que é de uma criança de 7 anos, uma menina que foi atingida por escombros da casa em que ela estava, depois que a casa foi atingida por uma pedra. Uma pedra que deslizou justamente por causa das consequências desse encharcamento que acontece diante de níveis, volumes de chuva tão grandiosos como esses que a gente está acompanhando nos últimos dias. A Berenice trouxe a informação que são cerca de 600 agentes das forças de segurança, Defesa Civil, bombeiros, Polícia Militar, agentes das prefeituras ajudando tanto nessa questão das buscas, do resgate de pessoas que seguem ilhadas, principalmente em São Sebastião, como também ajudando a contornar a tragédia para aquelas pessoas que já foram resgatadas e seguem desalojadas ou desabrigadas. Nós temos até agora, segundo o governo do estado, 1.730 desalojados, que são aquelas pessoas que tiveram de deixar as casas e seguem abrigadas em casas de parentes e amigos, ou seja, não estão em casa porque não podem mais continuar em casa, ou porque perderam as casas, ou porque as casas estão comprometidas, mas tem para onde ir, tem parentes e amigos que possam abrigá-las. E temos até agora 766 desabrigados, que são aquelas pessoas que perderam suas casas ou não podem continuar nas construções e que não têm para onde ir, que precisam ser abrigadas pelo poder público, pelas prefeituras. Muita gente continua sem energia elétrica, embora a retomada do abastecimento de energia elétrica esteja sendo retomado aos poucos, e os sistemas de abastecimento de água, que também foram comprometidos em muitas cidades, seguem sendo retomados também aos poucos. E falando ainda de ações do governo federal, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que as populações das cidades atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo têm direito ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e prioridade para casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, informações inclusive que a própria Berenice Leite já nos antecipou. Então são duas ações importantes que foram enfatizadas ao longo desta segunda-feira pelo governo federal. Essas famílias que perderam suas casas serão priorizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida
e vão ter essa antecipação, vão poder sacar parte do FGTS para ajudar nessas despesas inesperadas e emergenciais. Deixa eu convidar o nosso comentarista deste começo de semana para conversar com a gente a respeito dessa tragédia, desses desdobramentos, dessa tragédia que marcou o fim de semana. Cristiano Vilela, bem-vindo, boa noite a você. Falamos tanto sobre isso ontem e hoje já acompanhando algumas ações que os governos das várias esferas, das 3 esferas, estão adotando para tentar contornar todos esses prejuízos e auxiliar essas vítimas, essas pessoas tão vulneráveis e sensibilizadas diante de tudo que aconteceu. Muitas perderam bens materiais, inúmeras, mas muitas perderam muito mais, que são pessoas, entes queridos, pessoas amadas, e isso não há como reverter. Quero tratar com você justamente sobre essas ações. Falamos ontem sobre os decretos de calamidade pública que foram confirmados hoje em 6 municípios. Algumas cidades seguem em estado de atenção, como São Vicente, por exemplo, na Baixada Santista e muitas outras. Como você tem acompanhado essas primeiras ações que foram adotadas, principalmente pelo governo federal, depois que Lula fez esse sobrevoo pela região no começo do dia? Boa noite. Boa noite a você, Lívia. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, realmente é um tema que está roubando a alegria do carnaval, né? Infelizmente, estamos tendo que fazer o relato de cenas dramáticas, né? Essas cenas que você mostrou há pouco, especialmente essa do muro caindo em cima do carro vermelho, enfim, são cenas chocantes e que sensibilizam a todos nós. Você veja bem, Lívia, que esse ponto que você lembrou, com bastante destaque, que ontem no JP Domingo nós pudemos falar sobre essa questão da importância e da característica que o estado de calamidade tenha. Hoje nós temos um exemplo onde isso se torna concreto. Esse anúncio que foi feito pela ministra Simone Tebet de que as pessoas que perderam seus bens, que foram afetadas pelas chuvas, elas vão poder fazer esse resgate, esse saque do fundo de garantia e vão ter a prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Isso se dá justamente por conta da formalização dessa situação. E o estado de calamidade, ele é justamente a formalização, ele é o requisito formal que essas pessoas que foram atingidas por essas inundações, por esse desastre natural, precisam para obter esse benefício. Então, veja a importância que tem, durante um momento grave como esse, desse estado de calamidade. É importante que se tenha nesse momento, e hoje foi um dia emblemático nesse sentido, a fala do presidente Lula, do governador Tarcísio, do prefeito de São Sebastião e dos outros presentes, ela foi muito clara nesse sentido. Nesse momento agora é o momento de união, deixar de lado quaisquer divergências políticas, quaisquer divergências de opinião e fazer o que está sendo demonstrado hoje. Governo federal colocando seus ministros para fazer anúncios e para viabilizar o que for necessário para as famílias que perderam tudo, perderam bens, perderam a vida principalmente. O governador Tarcísio igualmente está desde o primeiro momento sobrevoando, transferiu a sede do governo do estado para São Sebastião para ficar próximo, para ser adotado medidas, e o Poder Executivo Municipal de São Sebastião, das outras cidades também se dedicando 100% a isso. Então, essa junção de esforços, ela é fundamental diante de um cenário grave como esse. Pois é, são muitos os deslizamentos de terra, alagamentos, estradas que seguem bloqueadas e muitas mortes. Como eu ressaltei para você que está nos acompanhando, 40 mortes registradas até agora no litoral de São Paulo.